Salve, salve, gente amiga! Tudo jóia? Me alegro de saber que chegou o nosso horário, o horário do nosso encontro aqui, Blumenau na Graça, não é? Graça de Deus, é o favor de Deus, é a bênção de Deus sobre a sua, minha e nossa vida. Eu espero que você esteja bem, eu espero que esse meu vídeo chegue a você em um momento em que você esteja muito bem. E se porventura é um pouco diferente disso que eu estou desejando ou rogando, que a bênção do Senhor possa mudar completamente essa situação. Tudo bem? Que o Senhor te abençoe. Pastor Sodré que vos fala, estou falando de Blumenau, Santa Catarina. A edição, a mensagem já virá daqui a pouquinho, tudo bem? Hoje vamos aprender algumas lições lá do livro de Filemon. Puxa, que declaração incrível tem ali, caneta e papel na mão, porque vamos meditar algumas das preciosas lições, tá? E enquanto você faz isso, quero convidá-lo também a se inscrever no canal de YouTube, que aparece inclusive aí na sua tela, já o link, o QR Code, para você ir direto e já se inscrever para não perder, inclusive, as futuras atualizações. Tudo bem? Agora, sem mais delongas, como diria um amigo meu, vamos para a lição? Hoje o tema é Põe na Conta. Uma lição muito preciosa de Paulo para... puxa, eu já estou quase explicando a pregação aqui, mas a pregação já está no ponto e ela vai falar forte conosco. Eu assim creio. Vamos lá? Eu já volto, confira. Filemon, capítulo 1. O versículo, irmãos, é 8. É um livro curtinho, mas é um livro carregado de muita história bonita. O verso 8 diz: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora, prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Para aqui um instante. Sobre o que é que Paulo está falando, irmãos? Está trazendo aqui muito conteúdo para nós. Ele cita ali prisões. Nas minhas prisões. Por causa das pregações de Paulo, por causa dos discursos de Paulo, ele começou a comprar briga com a liderança judaica. Porque os discursos de Paulo eram os discursos trazidos por Jesus. O final de Jesus, você lembra qual foi? E queriam a mesma coisa também, apunhalar, prender e matar Paulo. Porque ele continuava levando os assuntos e a mensagem de Cristo. E diz a Bíblia que as primeiras prisões de Paulo foi em Israel mesmo. Porque a liderança dos judeus começou então a perseguir o apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo, ele tinha uma patente e uma autoridade, e ele era cidadão romano. Então ele disse: gente, eu não vou ser julgado em Israel, porque eu sou cidadão romano. Se vocês querem me punir, por favor, me transfira para Roma. E é Roma que tem autoridade para me punir. É o imperador que tem que avaliar meu caso. E assim foi. Transferiram Paulo para Roma. Essa transferência não foi fácil, porque a Bíblia diz que ele foi transferido em um navio, e esse navio sofreu um naufrágio, Paulo quase morreu. Foi uma viagem complicadíssima. Mas ele conseguiu chegar em Roma. E em Roma, o imperador deixou ele então preso, enquanto providenciava o seu julgamento. Os historiadores dizem que o tempo de prisão de Paulo, esperando o julgamento, foi de 2 anos. É tempo, né, gente? Talvez, se for falar hoje também sobre a velocidade da justiça, a gente pensa igual. Tem certas decisões que demoram.
Mas abafa o caso, não é vomitando descontentamento não, mas é para a gente entender a lição. E então ele ficou preso em Roma por 2 anos, aguardando sua sentença. E Deus, que é infinito em misericórdia, ao longo desses 2 anos dele aguardando sua sentença, diz a Bíblia que foi permitido ele receber visita. Foi permitido ele ter contato com pessoas. E foi permitido, ao longo desse tempo, apesar dele estar preso, ele cumprir sua devoção por ali. E diz a Bíblia que foi, ou a Bíblia, ou a história, que foi nesse período de 2 anos preso, que ele escreveu algumas cartas. Essa, por exemplo, que a gente está lendo, é uma delas. Ele escreveu também Efésios, ele escreveu também Filipenses, e ele escreveu também Colossenses. De onde, gente, que ele escreveu? De dentro de uma prisão. Então, entenda, ele estava preso, mas na prisão ele aproveitou, já que aqui eu não posso ter a minha liberdade de ir e vir, já que eu não posso sair daqui, as minhas cartas podem. Amém, gente? As minhas cartas podem. E ele aproveitava, em aspas, o tempo ocioso para escrever. E ele escrevia. E dali de dentro da prisão, ele compartilhava a verdade do Evangelho. As cartas. Por isso que a gente chama as cartas de Paulo. Não sei se você já teve essa curiosidade. É por isso que a gente diz as cartas de Paulo. Então são escritas de Paulo, muitas delas, de dentro da prisão, animando quem está do lado de fora. Ô irmão, ouvir a história de Paulo, irmão, faz a gente se sentir tão pequenininho. Porque de dentro da prisão que ele escreveu muitas recomendações para a igreja de Jesus. Dentre elas, uma que já preguei aqui, a de Filipenses 4:4. Sabe o que ele escreveu? Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Uau, como assim? De dentro da prisão, ele falando para quem está do lado de fora. Gente, alegria. Como é que pode, né, irmão? Gente, fiquem alegres, fiquem felizes. De dentro da prisão, o homem falou essas coisas. Aí eu abro parênteses só para mexer com a gente mesmo. Às vezes tem coisa para nós que dá errado, irmão, a gente fica bicudo. E a gente não está nem preso. Temos uma vida, e perdoe as comparações, melhor que a de Paulo. Se você for ler o currículo de Paulo, quanto ele sofreu, você vai se achar o pior dos cristãos. Porque ele sofreu naufrágio, apanhou, foi preso algumas vezes, e não foi mole não. E ele está dizendo, gente, vocês que estão do lado de fora, fiquem felizes. Alegrai-vos, regozijai. E nessa prisão, Paulo não ficou chutando latas e baldes e reclamando e murmurando, que nada. Aí é o que eu li no verso 10, olha lá. Eu peço-te por meu filho Onésimo. Ele escreveu essa carta a quem? A Filemon. Eu peço-te por meu filho Onésimo. O que diz o 10? Que gerei nas minhas prisões. Então esse homem Onésimo foi um homem que Paulo conheceu enquanto estava preso. E o que ele falou para esse Onésimo? Sobre a mensagem de Cristo. Ele pregou para Onésimo estando preso. E a Bíblia diz que ele considerava agora esse Onésimo como seu filho na fé. Uau, irmão. Evangelizar estando preso, irmão, é coisa para crente, de verdade. Falar do amor de Deus estando mal, estando preso, é coisa para crente de verdade. Quem é esse crente? Paulo. E se você for olhar a história de Paulo, você vê que não é um caso isolado, não. Foi ele, junto com seu parceiro de ministério, Silas, que cantavam e oravam hinos a Deus. De onde, gente?
de dentro de uma prisão. Esse homem é crente de verdade. Esse homem cantava para Deus, orava a Deus, mesmo estando preso. E ali, nessas circunstâncias, ele então ainda achava tempo para escrever, falar de Deus, evangelizar, cantar, adorar. Ai, irmão, me perdoe, a gente está longe. Eu vou pôr a gente que eu não tiro, não me excluo da lista. A gente. Precisamos aprender muitas coisas, sim ou não? Precisamos aprender muitas coisas. Qual é a razão mesmo de você estar bicudo? Qual é a razão mesmo de você estar triste? Qual é a razão mesmo que você falou que não quer ir mais na igreja? Qual que é a razão mesmo? Lê um pouquinho mais as cartas de Paulo, que você vai pedir perdão para Deus e vai ser um crente de verdade. Onésimo foi um que ele evangelizou em suas prisões. A verdade é que ele evangelizou toda a guarda romana. Os soldados que ficavam ali responsáveis por cuidar por ele, já que você tem que ficar aí, agora você vai ter que me ouvir. Os soldados tinham que cumprir escala, e ele não é bater não, é evangelizar, e falava, e foi evangelizando toda a guarda real. Diga, Deus é demais, né, irmão? Então perceba que Paulo, ele aprendeu a se contentar mesmo nessas circunstâncias. E esse moço Onésimo, ele evangelizou nessas. E por que ele escreve essa carta a Filemon? Aí é um pouquinho da história. Porque de acordo com a história, Onésimo era um escravo de Filemon. De acordo com a história, ele fugiu. Há quem diga que até furtou, roubou seu patrão, Filemon, e fugiu. Ele era e vivia na condição de escravo. Só que nesse período em que ele fugiu, ele se encontrou com Paulo e conheceu o evangelho. E Paulo, em vez de acobertá-lo ou escondê-lo, Paulo evangelizou e falou: rapaz, você não pode se esconder assim. Você tem que voltar e se apresentar ao teu patrão. Isso não está certo. Eu acho bonito isso, irmão. Se o Paulo fosse um fanfarrão, diria: ah, rapaz, fica aqui comigo, esquece que ficou para trás. Você entende, não? Esquece que ficou para trás, fica aqui comigo, seja agora um filho meu, seja agora um parceiro meu, estou precisando de ajuda aqui. Ele poderia, sabe, maquiar as coisas e ficar por isso mesmo. Só que, por obra divina, Paulo conhecia Filemon, o patrão do rapaz. E ele falou: olha, me perdoe, mas isso não pode ficar assim. Você agora é um novo homem. Você agora é meu filho na fé. Você agora é servo de Deus. Mas você precisa se apresentar ao seu pai. É igual aquela história que eu já te conto. Alguém que se converteu e disse que não ia pagar os aluguéis atrasados. Você já me ouviu essa? Já ou não já? Diz o cidadão: não, porque agora eu sou um convertido, agora eu sou uma nova criatura. E não queria pagar os aluguéis atrasados da velha criatura. Tudo errado. Ele tem que pagar os aluguéis, gente? Tem que pagar igual. É um débito dele, não tem esse negócio. Que coisa, cada uma. Não ia dar um tanto de gente batizando para dar o cano em alguém. Tem que pagar seus débitos, seus compromissos, igual, mesmo sendo agora um servo de Deus. E então acontece o que está no verso 15. Olhe lá. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Ele fugiu, vamos traduzir isso. Mas eu quero que você o receba, não já como servo, antes, mais do que servo, como o que, gente? Irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne, como no Senhor.
Então ele está dizendo, olha, por gentileza, eu estou enviando de volta, eu encontrei, rapaz, o teu escravo. Ele estava passando por aqui, eu evangelizei, ele agora é um novo homem, e eu agora estou dizendo para ele, para voltar. Ele não pode deixar isso aí aberto. Ele agora, como homem de Deus, não pode deixar isso assim. Deixar o caso mal resolvido. Isso não é coisa de homem de Deus. Até digo, pode ser que você passe por apuros financeiros? Pode. Mas isso não é coisa de homem de Deus. O mínimo que tem que fazer é, fulano, rapaz, passei por alguns apuros. Vamos recombinar? Eu falei que ia pagar hoje, né? Pois é, eu posso pagar com 10 dias? Você entende ou não? Eu preciso de uns diazinhos para eu me organizar. Pode ser assim? Era hoje, né? Dia 9. Pois é, deixa eu pagar dia 19? Ah, eu deixo isso, senhor. Tudo bem, mas fugir não é coisa de crente, irmão. Amém, gente? Isso não é bonito. Isso não é legal. É o que Paulo está ensinando. Dizendo, olha, você não pode agora ser um crente de verdade, deixando casos mal resolvidos. Eu digo, volte lá e fale com o seu patrão. Só que eu conheço o teu patrão. Eu vou escrever uma carta. Tudo era a base das cartas, ele não podia sair. Não tinha zap para gravar o áudio. Eu vou escrever uma carta e você mesmo leva para o teu patrão. Eu vou pedir para o teu patrão te receber, mas eu vou pedir para ele receber você com amor. Eu conheço o teu patrão. Em vez dele te receber como escravo, como você era, e como você pode até ser punido por ter roubado e fugido, eu vou pedir para ele te receber agora como um irmão, como um servo de Deus que você é. Amém, gente? Que coisa linda, né? Você conhecia essa história? Conhecia essa história? Um ou outro conhece, que bonita, né? Aí o verso 17, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Aí Paulo desceu o rei, irmão. Em outras palavras, se você tem carinho por mim, atenda o meu pedido. Verso 18. E se te fez algum dano, ou teve alguma coisa, ou te deve alguma coisa, o que Paulo fala, gente? Põe isso na minha conta. Uau! Por isso eu batizo a mensagem de hoje. Quem olhar o tema vai ter a curiosidade de querer entender. Põe na conta. Põe na conta. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo isso aqui. Se ele te prejudicou, se ele de fato te roubou, como aí você está dizendo, por gentileza, coloca na minha conta. Eu assumo a conta dele. Mas eu quero que você o receba com amor. Que bonito, né, gente? Você lembra de alguém, irmão, que assumiu a conta de alguém? Lembra mesmo? Quem? Jesus. Ele assumiu a tua conta. Colocou na conta dele algo que era teu e era meu. Você diga graças a Deus. Ele colocou na conta dele. Que mais? Que mais? Versículo 19. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Se quiser, põe na minha conta que eu pago. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que... Você percebe, irmãos, o que Paulo fez? Estando preso. Imagine esse homem solto, é por isso que o prenderam. Porque se preso, ele incendiou toda a Ásia Menor com a mensagem do Evangelho. Se preso, ele evangelizou escravos. Irmão, ainda nos dias de hoje, em lugares remotos, tem pessoas em condição de escravidão. Imagina nesse tempo aqui, irmão.
Imagine nesse tempo aqui como que não era a questão da escravidão, era um negócio muito sério. E o Paulo está dizendo, para de considerar esse homem como escravo, recebe ele agora como um irmão, como um servo de Deus. Se ele deve alguma coisa, põe na minha conta que eu quero agora que esse homem tenha dignidade. Eu quero que esse homem receba uma das palavras-chave de hoje, perdão. Eu quero que você perdoe. Perdoe o que ele fez e receba-o com amor. Uau. A Bíblia não dá tantos detalhes da mensagem a partir daqui. Mas há quem afirme que este homem chamado Onésimo, que a pedido de Paulo recebeu o perdão, ele se tornou bispo da igreja de Éfeso. Aí já é algo em que a cultura ou a história afirma. Então é sinal que a carta de Paulo funciona. Amém? É sinal de que ele foi bem recebido por Filemon e recebido com amor. E o Onésimo continuou sua vida como servo de Deus e agora estava abençoando outra cidade chamada Éfeso. Onde que está a nossa mensagem de hoje? É de que, primeiro, na prisão Paulo fez isso. E nós que estamos livres, estamos fazendo o quê? Se ele preso mandava esses recados e essa mensagem da salvação, por que que nós estamos de mãos atadas? Uma vez eu ouvi do pastor Jaime e eu repito, se cada um de nós ganhasse uma pessoa para Jesus, a gente já teria evangelizado o mundo. Se cada cristão evangelizasse uma pessoa, já teríamos ganhado o mundo. Amém, gente? Só que o problema na matemática é quando a maioria não faz, porque aí agora começa a não ser uma pessoa a ser evangelizada, aumenta para 5, para 10, para 100, para 200, porque tem um tanto de homens que estão livres, mas ao mesmo tempo estão de mãos atadas, amarradas. Você é livre, irmão. Abençoe seu irmão, diga para ele, você é livre. Puxa, aproveite a liberdade que o Senhor te deu. Aproveite a liberdade que o Senhor te deu para poder falar do amor dele. E não precisa ser dentro de um protocolo, de um culto, inicia e canta e tal. Não, pode ser num momento informal com seus amigos. Amém, gente? Pode ser tomando um café da tarde no intervalo da empresa. Não precisa ser, sabe, todo protocolado, não. Pode ser leve, um bate-papo. Quem sabe você observa que seu amigo está cabisbaixo, percebe que ele anda meio jururu, triste. E lá vem você dizendo, amigo, não sei se eu posso te ajudar em alguma coisa, mas a gente já se conhece há algum tempo, eu estou vendo que você está triste esses últimos dias. Algo que eu possa ajudar? Amém, gente? Aí se você tem essa confiança dele e ele é em você, ele vai dizer, pois é, rapaz, você me conhece mesmo, eu não estou legal. Aí ele, entende sim ou não? Aí isso, e outro. E é hora de você falar, rapaz, não me leve a mal, mas eu já tive. Aí eu conheci Jesus e tal. Amém, gente. Está você evangelizando. Está você evangelizando, está você falando do amor de Deus. E uma outra palavra-chave disso é o perdão. Certa vez perguntaram para Jesus, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí ele mesmo sugeriu, 7. Jogou baixo, né? Você lembra o que Jesus respondeu? 70 vezes. Uau! Não é para fazer continha e nem ter um livro negro para ir somando. Porque vai ver, tem gente que já bobeou mais de 500 vezes.
não é um cálculo matemático, mas isso aí é dizer: perdoe sempre. Amém? Perdoe sempre. Poderia ler mais, mas a palavra de ordem para nós hoje é: o que estamos fazendo? Estamos ajudando e abençoando as pessoas que estão à nossa volta? Estamos cumprindo a nossa missão? Cada um de nós temos um propósito da parte de Deus. Estamos cumprindo esse propósito? E uma segunda palavra de ordem é a questão do perdão. Porque a Bíblia diz que se você não perdoar, você também não será perdoado. Palavra de Deus para nós, amém? E aplauda o Senhor bem forte, irmãos. Oh, glória a Deus. O Senhor seja louvado. O Senhor seja louvado. Paulo, de dentro da prisão, fez isso. E o que a gente está fazendo lá de fora? Você entendeu o recado? E o que é que estamos fazendo do lado de fora? Ah, mas eu não sou obreiro. Quem te falou que eu estou dizendo de obreiro? Ah, mas eu não sou pastor. Quem te falou que eu estou falando de pastor? Eu estou falando da palavra de Deus. Aproveite as ocasiões e seja um servo do Senhor. Amém, gente? Aproveite. Seja aqui, lá, colar, e glória a Deus. Eu aproveito essa mensagem e digo: vamos falar do amor de Deus, não só dentro da igreja. Vamos falar do amor de Deus fora. Amém, gente? Falar do amor de Deus só dentro da igreja, aí a gente vai virar um clube de amigos. E não é essa a razão do Evangelho. Glória a Deus por todos que aqui estão. Mas a mensagem da fé é: fale do lado de fora. Amém, gente? Do lado de fora. E se Deus permitir, imagina que lindo você ganhar uma alma para Jesus. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagine 2, 3, aí eu não sei. Se uma já vale mais que o mundo inteiro, se você for um evangelizador, um ganhador de almas, o céu vai estar muito contente com você. Palavra de Deus. Talvez até dizer para o vizinho: ô vizinho, o que você vai fazer esse domingo? Ele vai pensar que você está chamando para churrascada. Pois é, um negócio melhor. Aí ele pensa: é um churrasco? Você fala: rapaz, estou indo na igreja. Eu queria, rapaz, tem vaga no meu carro, eu queria que você me fizesse companhia. Você entende a inteligência? Não é aquele jeito pesado e antigo e antiquado de convidar. Diferente, eu queria uma companhia, rapaz. E tem vaga no meu carro. Você tope comigo, eu te levo, a gente vai junto conversando e volta. Você entende ou não? Você está fazendo o trabalho de um evangelista. Você está fazendo um trabalho de ganhar almas. E Deus, que é tão poderoso, pode desenhar um culto no dia da visita dele que toque o coração dele. Amém, gente? E ele talvez até diga, como eu já vi várias vezes: escute, você contou minha vida para o pastor? Você já viu isso já ou não já? Você contou minha vida para o pastor? Porque ele falou lá na frente tudinho. E foi por obra do Espírito Santo. Deixa eu matar minha curiosidade. Quem aqui veio à igreja um dia por convite de alguém? Levanta a mão assim. Olha aí, olha que coisa linda. Que coisa linda. Deus seja louvado. Amém? E aplauda ao Senhor mais uma vez. Essa história de Paulo e seu filho na fé, Onésimo, eu acho ela muito incrível, não é? Ele literalmente disse: olha, põe na conta, deixa isso aí comigo. Se ele te deve, deixa que eu pago. Puxa vida, é tão legal alguém chamar para si a responsabilidade. Diferente do Gênesis, né? Em que o Adão pecou e depois foi jogando culpas, né? A culpa foi da Eva, e procurada Eva, a culpa foi da serpente. Então, infelizmente eu digo, completando o raciocínio, de que
anda em falta isso desde as primeiras páginas da Bíblia até os dias de hoje, de pessoas que trazem a responsabilidade para si, a ponto de dizer é assim, ou foi culpa minha, o erro foi meu, vou melhorar, preciso melhorar. Quem dera se as pessoas chamassem a responsabilidade para si. Quem dera, não é verdade? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos? Eu espero que esse texto tenha falado ao seu coração. Põe na minha conta, disse Paulo. Uau! É sinal, em aspas, que ele tinha crédito, né? Porque de fato assim foi aceito. Ele tinha crédito. Tenha você também, seja você também uma pessoa de boa índole, de moral, de respeito, para que numa eventual situação você também tenha crédito. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por este encontro. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nós e sobre nós, entre nós. Seu nome seja engrandecido. Querido Deus, eu oro por cada pessoa agora e glorifico o teu nome pela sua obra. A sua obra é grandiosa. O Senhor faz mais do que pedimos e do que pensamos. Que coisa linda foi e é a obra da restauração do ser humano, de pegar pessoas sim erradas, pecadoras e transformá-las em servas de Deus ou servos de Deus. Transforma mesmo, ó Pai, da mesma forma que nós estamos sendo transformados diariamente. Transforme, ó Pai, cada um em nome de Jesus. Assim oro e agradeço. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Bom, nosso endereço em Blumenau aparece em sua tela, bairro Garcia, em Blumenau, e você está convidado a prestigiar. Tudo bem? Que o Senhor te abençoe. Fique na paz. Até a próxima.